Fala galera, resolvi gravar esse vídeo, né, de resolução da prova da ESA. Eu já tinha postado um vídeo, mas naquele calor do momento, né, eu já tinha colocado ali o gabarito, tá bom? Só que alguns alunos vieram perguntar se eu tinha alguma questão que poderia ser anulada, se cabia recurso. E aí eu comecei a analisar a prova mais detalhadamente, tá? Eu não mudo a minha opinião em nenhum dos gabaritos que eu coloquei para vocês, mas eu queria fazer esse vídeo um pouco mais detalhado, a gente analisar as questões e ver, ó, essa questão aqui pode ser que anule, né? Tem uma brecha, essa questão está um pouquinho mal formulada, né? Enfim, então a gente vai analisar, vamos resolver a prova novamente, tá bom? Mas agora mais detalhado, né, e mais atento a esses detalhes que a ESA pode colocar lá no gabarito ou a gente pode entrar com um recurso, tá bom, gente? Então vamos lá. Vamos começar aqui. A primeira questão era essa de modular, né? Isso abordava o segundo caso lá da inequação modular, né? Quando a gente tem um módulo e o símbolo é de menor ou igual, e aí vai ficar assim, desculpa aí a resolução um pouco, né, da figura, é porque foi um aluno que mandou e tirou do celular, né, aquela correria no final da prova, mas enfim, importante a gente resolver aqui. Ó, toda vez, né, esse é o caso da inequação modular, quando a gente tem módulo de x menor ou igual a y, o módulo sai assim, né? O que está dentro do módulo fica entre o valor de y e menos y, tá? Então, é esse caso da inequação, então o que está dentro do módulo, 3x menos 10, tem que ficar entre o menos 2x e o 2x. E aí a gente vai analisar, né, essa inequação assim, ó, a gente vai resolver esse com esse, tá? E depois a gente vai resolver esse com esse aqui, ó. E no final vai haver uma interseção entre os dois, tá? Então vamos lá. Na primeira parte é bem tranquila, 3x menos 10 tem que ser menor ou igual a 2x. Então 3x menos 2x tem que ser menor ou igual a 10, logo x tem que ser menor ou igual a 10. É a primeira parte da solução. E ao mesmo tempo, tá? Ó, esse cara aqui, menos 2x, tem que ser menor ou igual a 3x menos 10. O 3x vai para o outro lado, vai ficar menos 2x menos 3x é menor ou igual a menos 10. Você precisa multiplicar por menos 1, porque está negativo, né? Vamos juntar mais um pouquinho. Menos 2x com menos 3x dá menos 5x, é menor ou igual a menos 10. E aí, ao multiplicar aqui por menos 1, ó, troca o sinal dos dois lados, inclusive o sinal da inequação. Então, menos 5x vira 5x, vai ficar 5x maior ou igual a 10. X é maior ou igual a 10 sobre 5. X maior ou igual a 2. Então, estou fazendo até numa velocidade um pouco mais lenta, para você pegar e ver o que você errou, né? Então, olha só. Aqui, gente, tem a ideia do E, ou seja, a gente vai ter que olhar essa solução e ver o intervalo comum. Como o x tem que ser maior ou igual a 2 e o x tem que ser menor ou igual a 10, significa que o x tem que ser um número entre o 2 e o 10. E aí por isso que o gabarito é delta, o x entre o 2 e o 10. Para quem não entendeu, faz duas retas. Ó. Na primeira reta, eu falo que o x tem que ser menor ou igual a 10. Riscado ali para a esquerda do 10. Na outra reta, x tem que ser maior ou igual a 2. O valor, o intervalo que serve para os dois ao mesmo tempo, repara comigo, ó. O intervalo é o intervalo entre 2 e 10. Ó. Por isso que a gente fala que o x é o valor do x entre o 2 e o 10. Então tá lá. Gabarito delta dessa. Não tem como anular, tá? Tá tudo certinha, tudo bonitinho. Já essa questão 2, vamos analisar caso a caso. Dado o polinômio, analisa as afirmações. P de x é do grau 5, o grau é 5? Sim. O grau de um polinômio é sempre o maior expoente que ele aparece. Então, por exemplo, que é verdadeiro, eu tenho um 3x elevado a 5. O maior expoente que o x aparece é o grau do polinômio. Então, esse polinômio é de grau 5. O coeficiente de x ao cubo é 0? Verdadeiro também. Por quê? Quem é o coeficiente, gente, de cada um? O coeficiente de x à quarta é o 4. Coeficiente de x à quinta é o 3, é esse número que fica na frente. Coeficiente de x é o menos 5, coeficiente de x ao quadrado é 1, termo independente é o 2, não tem x ao cubo. Quando não tem a letra, é como se fosse 0x ao cubo. Coeficiente de x ao cubo é 0, correto.
O valor numérico de p de x para x igual a menos 1 é 9. Aí você vai ter que trocar o x por menos 1. Então você vai fazer o p de menos 1. E aí vai ficar assim, 4 vezes menos 1 à quarta mais 3 vezes menos 1 elevado a 5 menos 5 vezes menos 1 mais 1 vezes menos 1 ao quadrado mais 2. Gente, o menos 1, quando está elevado ao expoente π, ele fica positivo, tá? Então aqui, ó, 4 vezes menos 1, quando está elevado ao expoente π, fica positivo. 3 vezes menos 1 elevado a 5, expoente ímpar vai ficar negativo. Menos 5 vezes menos 1 dá mais 5. Aqui vai dar 1 vezes menos 1 ao quadrado dá 1, mais 2. Melhorando a conta, vai ficar 4, 3 vezes menos 1 dá menos 3, mais 5, mais 1, mais 2. Então, gente, 4 menos 3 dá 1, mais 5, 6, mais 1, 7, mais 2, 9. Sim, o valor numérico de p de x para x igual a menos 1 é 9. Até aí também tudo certo. E aí vem a maior discussão dessa questão, tá? Eu falei no outro vídeo e falo nesse. Para mim, essa quarta alternativa está errada. Por quê? Um polinômio q de x é igual a p de x se e somente se possui o mesmo grau de p de x e os coeficientes são iguais. A digitação, né, vamos dizer assim, o português da questão, ele está um pouco errado. E é isso que a gente pode ser surpreendido. A ESA pode colocar o gabarito dessa correto e marcar a letra A, tá? Mas eu considero errado e por isso essa é uma das questões que podem ser anuladas. Por quê? Quando eu falo que um polinômio é igual ao outro, ele tem os mesmos coeficientes, mas ele deveria ter usado a palavra correspondentes aqui, ó. Se ele tivesse colocado assim, um polinômio q de x é igual a p de x, se somente se possui o mesmo grau de p de x e os coeficientes aqui, ó, do lado da palavra coeficientes, ele ter colocado correspondentes são iguais. Faltou essa palavra, tá? Porque não é qualquer coeficiente que é igual, tem que ser os coeficientes correspondentes, tá? E aí eu procurei em alguns livros para ver se em algum livro famoso da matemática tinha essa brecha, vamos dizer assim. Em todos falam, né, que os coeficientes correspondentes são iguais, ou, segundo o livro do Gelson Iese, os coeficientes ordenadamente são iguais. Então tem que ter essa respectivamente são iguais, né? Se ele não falou isso, só falou que são iguais, fica muito vago. E aí está errado. Ele deveria falar que os coeficientes correspondentes são iguais. Então, para mim, isso está falso. Gabarito 1, 2 e 3, correto. Porém, é uma questão que pode ser anulada. Caso a ESA coloque como gabarito a letra A ali, 1, 2, 3 e 4, provavelmente, né, a gente vai entrar com recurso e é uma chance grande de ser anulada. Tá bom, gente? Bom, questão 3. Aí acho que é a questão mais difícil da prova da ESA, tá, uma de geometria analítica. Ela também está correta, ela só tinha um grau de dificuldade elevado comparado com as outras questões da prova. Tá? Então as duas mais difíceis da prova foi a de polinômio, por causa daquele último item, e essa questão aqui de geometria analítica. O resto veio bem um padrão mesmo, bem aplicação, bem o que a gente esperava, inclusive bem dentro do que a gente trabalhou bastante aí nos vídeos, né, de revisão e tudo mais. A gente até esperava uma prova um pouco mais puxada no geral, tá? Aí vamos lá, ó, eu tenho uma reta, tá? Aí essa reta tem um ponto P, esse ponto P eu não sei as medidas das coordenadas, eu chamo de x e y. Existe um ponto Q, 16 e 0, então vou marcar aqui, ó. Eita, foi mal. Ó, um ponto Q, 16 e 0, tá? E ele está falando que a distância desse ponto P até o ponto Q, essa distância aqui, é a mesma distância do ponto P até o eixo das ordenadas. É essa mesma distância aqui. Tá, e aí, o que isso quer dizer? Vamos lá. Bom, distância entre dois pontos, eu estou ligado que a gente vai jogar naquela... Tem que estar ligado que você vai jogar naquela fórmula lá. Agora, a grande beleza da questão estava aqui, ó.
Esse ponto, né, vamos ver uma coisa, ó. Essa distância, esse ponto aqui, corresponde a um x, é o ponto xy. Essa distância daqui até aqui é x, que é a mesma distância daqui até aqui, que é o que a gente chama de x. E ele falou que a distância desse ponto, ó, até esse outro ponto é a mesma, então essa distância também vale x, ó. E aí eu vou jogar lá na fórmula. Distância entre dois pontos, ó, para ser bem claro, os pontos, um ponto é o x e o y, o outro ponto é o quê? Que é o ponto 16 e 0. E essa distância vale x, tá? É exatamente isso. Então vai ficar a fórmula distância ao quadrado vale a diferença do x, então é x menos a fórmula da distância entre dois pontos. X menos 16 ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado. E aí vai ficar assim, ó, distância ao quadrado, essa distância a gente viu ali que é o próprio x. Aqui fica quadrado do primeiro, x ao quadrado, duas vezes o primeiro pelo segundo, 2x vezes menos 16, que vai dar menos 32x, mais 16 ao quadrado, que é, no caso, 256, mais y ao quadrado, que é y menos 0 ao quadrado. Como o cara lá no enunciado já tinha falado para você o seguinte, ó, o y é x menos 2. Então, ó, eu ia pegar o y ali e trocar por x menos 2. Então, no lugar do y, aqui eu vou colocar x menos 2 ao quadrado. Então, gente, desenvolvendo isso aqui um pouquinho mais, ó, x ao quadrado de um lado do outro vai embora, graças a Deus. E aí vai ficar assim, ó, menos 32x mais 256 mais esse parênteses x menos 2 ao quadrado. Então, como eu falei, é uma questão trabalhosa, tá? E aí eu vou desenvolver esse produto notável, quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2x vezes menos 2 é menos 4x, mais o quadrado do segundo, que é 4. Bom, organizando essa equação, vai ficar x ao quadrado, menos 32 com menos 4 vai dar menos 36x, 4 com 256 dá 260. Respeito, se você quiser resolver isso pela equação do segundo grau, fórmula de Bhaskara, mas eu vou fazer de soma e produto, né, para a gente não estender muito. Soma 36, quando o A é 1, a soma é o do meio que sinal trocado e o produto é exatamente o último. Então, soma 36 e o produto 260. Só tem dois valores, x igual a 10 ou x igual a 26. Por isso que ele perguntou assim, ó, um possível valor para o x, porque ele só deu um dos valores do x na resposta. Se você reparar, não tem nenhuma alternativa que tenha o 26, então ele só considerou o x igual a 10. Se o x é igual a 10, o y é igual a x menos 2, o y é igual a 10 menos 2, ou seja, o y vale 8. E aí, gente, formou, ó, olha o ponto é o ponto 10 e 8. Todo ponto ele é formado por x e y. Então lá, 10 e 8, gabarito dessa, bravo. Próxima questão, uma de exponencial, ó, NT, ali a expressão é o número de bactérias, e aí ele fala para você qual é o número de bactérias, 16.000. Era só trocar na fórmula o NT por 16.000, olha só, isso é igual a 1.000 vezes 2 elevado a 0,2t. Passo 1.000 dividindo, então vai ficar 16.000 dividido por 1.000 é igual a 2 elevado a 0,2t. Corta os 3 zeros, ó. 16 é a mesma coisa que 2 à quarta. 2 à quarta vale 2 elevado a 0,2t. Mesma base, compara os expoentes, ó. Bases iguais, pega o expoente 4, é igual a 0,2t. Passa ali, ó, dividindo, 4 dividido por 0,2 é o valor do t. E aí vai ficar, ó, bota um zero em cima e anda uma casa com a vírgula. 40 dividido por 2 dá 20. Então o t ali, ó, que é o tempo em horas, 20 horas. Por isso o gabarito dessa questão era alfa. Próxima, gente. A área da superfície de uma esfera vale 144 pi centímetros quadrados. O volume vai ser quanto? E aí era só aplicação de fórmula. Outra questão manjada, tá bom? Ó, área. Várias questões, gente. Se você olhar as revisões aí, eu fiz com vocês, fiz até mais difíceis, tá? Mas está bem dentro daquilo que eu falei. Só uma questão que me surpreendeu foi a questão de exponencial, que na verdade colocou duas ali. Exponencial não é um assunto que cai sempre, né?
mas é um assunto que quem faz curso, né, quem está estudando, sempre estuda, porque é um assunto primordial para você entender log também. E as questões de câmera espaciais, de exponenciais, foram bem ali dentro do padrão, vamos dizer assim, né, bem dentro do comum, tá? Então, é isso, ó. Essa questão, voltando para cá, a área 4πr ao quadrado. Como o cara falou que a área é 144π, ó, aí você já manda esse π logo para longe, né? Ó, π foi embora. Passa o 4 dividindo, 144 dividido para 4 é r ao quadrado. Vai dar 36, ó. É o r ao quadrado, logo o r vale 6. A partir do momento que você tem o r, acabou seu problema, pô. O volume é 4/3 de πr ao cubo. Falei isso, ó. Volume de esfera é muito forte para a prova, hein? 4/3 de π vezes r ao cubo, 6 ao cubo. Então vai ficar, o volume é 4/3 vezes π vezes 6 ao cubo, que é 6 vezes 6 vezes 6, que é 216. Corta logo aqui, ó. Divide 216 por 3, vai dar 72. Se você multiplicar 72 vezes 4, você vai chegar ali ao 288π. E aí é o gabarito, ó, letra E. Bom, galera, seguindo, questão 6, ó. Bom, cara, um triângulo, deu os ângulos, deu dois lados, na verdade deu um lado e perguntou o outro. Tá a cara de lei dos senos. Na aula de trigonometria eu falei, gente, lei dos cossenos e lei dos senos, na aula de revisão aqui no canal. Importante demais. Lei dos cossenos caiu há um tempinho atrás. Lei dos senos ainda não caiu, é forte. E caiu, olha lá. Lei dos senos, olha bem. Tem aqui, ó, vamos destacar esse ângulo de 60 graus, enxerga esse lado. A lei dos senos fica assim, ó, o lado sobre o seno do ângulo que enxergou aquele lado. Então ali no caso é x sobre seno de 60. Como o de 75 graus eu não conheço, eu vou ver, ó, 60 mais 75 já deu 135. Para 180, esse ângulozinho aqui é 45 graus. Então, ó, é o lado que ele enxerga sobre o seno do ângulo, ou seja, é 60 dividido por seno de 45. E aí, ó, vou jogar agora na fórmula, né, naquela tabelinha famosa demais. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, é igual a 60 sobre seno de 45, que é raiz de 2 sobre 2. Manda embora, multiplica cruzado. Raiz de 2 vezes x é igual a 60 raiz de 3. Passa o raiz de 2 dividindo. X é igual a 60 raiz de 3 dividido por raiz de 2. E aí, ó, você vai racionalizar, né? Tem a raiz embaixo, ó. Então, vou racionalizar. Multiplico por raiz de 2 em cima e embaixo. Multiplicando por raiz de 2 em cima e embaixo, ó, vai ficar assim. 60 raiz de 6 dividido por raiz de 2 vezes raiz de 4, que dá 2. Cortando 60 com 2, nós vamos chegar à conclusão que o x é igual a 30 raiz de 6. Como ele falou, para você aproximar a raiz de 6 por 2,4, era só multiplicar. E se você multiplicar, ó, 30 vezes 2,4, isso vai dar 72 metros. Tá tudo em metro. Mais uma questão, não tem problema nenhum na questão, tá tudo certinho, tá bom? Questão clássica de lei dos senos, tá bom, galera? Vamos embora. Ó, aí é que eu falei, a exponencial mais clássica que essa é impossível. Ó, 4 elevado a x é igual a 6 vezes 2 elevado a x menos 8. E aí você vai fazer aquela jogada, o 4 é 2 ao quadrado, então vai ficar 2 ao quadrado elevado a x é igual a 6 vezes 2 elevado a x menos 8. Pode trocar o expoente aqui, isso é um processo que a gente faz bastante aqui na exponencial. Posso botar o x aqui e o quadrado ali em cima. Por quê? Porque quando a gente faz isso, a gente consegue resolver uma equação do segundo grau. Eu chamo esse 2 elevado a x de alguma letra. Por exemplo, chama 2 elevado a x de a. Se eu chamar 2 elevado a x de a, vai ficar assim, ó. A ao quadrado é igual a 6a menos 8. Jogando tudo para o lado esquerdo, vai ficar a ao quadrado menos 6a mais 8 é igual a 0. Ou seja, gente, eu posso resolver essa equação do segundo grau por Bhaskara ou posso fazer soma e produto. Soma 6 e produto 8.
soma 6 e produto 8, A igual a 4 ou A igual a 2. Só que toma cuidado, a letra A pegadinha, ó, soma 6? Não, o A não existe, gente. O A é 2 elevado a x, então ó, 2 elevado a x, que é o A, é igual a 4, ou 2 elevado a x é igual a 2. Ah, irmão, 2 elevado a quanto que é 4? É 2. Então x tem que ser igual a 2 para dar 4. Para dar 2 elevado a quanto que dá 2? 2 elevado a 1, então x tem que ser igual a 1. Como ele pediu a soma dos valores do x, ó, era somar 2 mais 1, que é 3. E aí o gabarito bravo, tá bom, galera? Também outra questão ali sem discussão. Uma outra questão de probabilidade, ó, questão também manjada que a gente comentou na aula de probabilidade envolvendo conjuntos, tá? Se você reparar, ó, estão 80 pessoas que utilizam ônibus, carro ou moto. E aí vamos botar os conjuntos aqui, ó. Ônibus, carro e moto. A gente sempre começa pela interseção dos três. Quem é a interseção dos três? 5 utilizavam dos 3. Então, 5 pessoas. E aí eu já comentei com vocês em outros momentos que a interseção 2 a 2 eu sempre tiro da interseção dos 3. Então, por exemplo, ônibus e moto, que é essa galera aqui, ó, ônibus e moto, é esse e esse, ó. Eu pego 18 e tiro 5, sempre tiro a interseção dos 3, que dá 13. Carro e moto, esse pedaço aqui com esse, ó. Se eu tenho 14 e aqui eu já tenho 5, sempre tiro a interseção dos 3. 14 menos 5 dá 9. Ó, 12 utilizavam-se de ônibus e carro. 12, ônibus e carro. Só que eu já tenho 5, tira 5. 12 tira 5 dá 7. E aí a pergunta do cara é: qual é a probabilidade que uma dessas pessoas selecionadas ao acaso utilize somente o carro? Então vamos preencher logo o conjunto de carros. Ó. O conjunto de carros, olha bem, o cara falou que 28 responderam que andavam de carro. Gente, no conjunto carro eu já tenho quanto? Ó, eu já tenho 7 mais 5, que é 12. 7 mais 5, 12. Mais 9, 21. Para dar 28, esse cara é 7. Ó. Ah, esse cara é 7? Sim. Então, ó, a probabilidade de andar, né, que ele utilize somente carro, são os casos favoráveis, 7 sobre o total de casos, que é 80. Se você dividir 7 por 80, você vai chegar à conclusão que é 0,0875. Depois você faz essa conta aí, ó. Só ir dividindo, né? Anda 2 casas com a vírgula, vai dar 8,75%. E aí é o gabarito, letra A, também não tem discussão ali sobre a anulação. Questão 9, aí sim uma questão também simples. Para quem viu minha aula de função quadrática, eu fiz bem parecida, inclusive mais difícil. Porém, é uma outra questão que dá para ter uma discussão, tá? Dá para entrar com algum recurso. Vou te falar por quê. Ele deu o lucro e falou que esse lucro, ali ó, Lx, é igual a menos x ao quadrado mais 8x menos 7. Até aí tudo bem. Como ele está falando sobre máximo, né, faz sentido, porque o A é negativo. Se ele tivesse perguntado quantas unidades deveriam ser vendidas para atingir o lucro máximo, seria o x do vértice. Mas como o cara perguntou qual o lucro máximo, exatamente isso, ó. Qual o lucro máximo? O lucro, gente, está onde fica o y na função. Ele não está perguntando quantas unidades devem ser vendidas, ele não está perguntando o x do vértice, ele está perguntando o y do vértice. E o y do vértice, ele é menos delta sobre 4a. Vamos calcular o delta separado. O delta é b ao quadrado, 8 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é menos 1, vezes o c, que é menos 7. Ou seja, o delta vai dar 64 menos 28. Isso, a gente tira a conclusão que o delta vai ser igual a 12 tirar 8 dá 4, 5 tirar 2 dá 3. Não, calma aí que eu fiz conta errada. Vamos lá, com calma. 64 tirando 28. 14 tirar 8 dá 6. Aqui fica 5, 36, tá? Ó, então aqui vai ficar 36. E aí, voltando lá, menos delta sobre 4a vai dar menos 36 sobre 4a. 4 vezes menos 1. Aí, de repente, você está falando, Patrick, o que tem para anular? Na digitação também, no enunciado.
Gente, menos 36 dividido por menos 4, corta, 36 dividido por 4 dá 9. Só que aí ele falou o seguinte, ó, ele falou que as unidades estão em milhares de unidades. Beleza, o X está em milhares. Mas o lucro, ele não falou que está em milhares. A gente deduz que se a unidade está em milhares, né, a quantidade, o lucro vai estar em milhares também. Mas ele deveria ter falado isso, ele não falou. Então é mais uma questão que, por causa do enunciado, né, de como o cara colocou aquilo ali, é mais uma questão para ser discutida, tá bom? Ele poderia ter falado, IL é o lucro em milhares de reais. Só isso. Se ele tivesse falado isso, não teria discussão nenhuma, mas ele não falou que o lucro está em milhares de reais. A gente considera, né, que esse 9 também está em milhares e por isso a gente coloca no 9.000. Então é mais uma questão, tá, que ela tem ela é problemática, tá? Ah, Patrick, mas aí eu poderia ter feito assim, ó. Eu não faço a fórmula do y do vértice, eu aprendi que se eu fizer o x do vértice e substituir também dá certo. E aí, ó, o x do vértice, se eu trocar menos b sobre 2a, que é menos 8 sobre 2 vezes menos 1. E aí o x do vértice fica menos 8 sobre menos 2, que é 4. Se eu trocar esse 4, como está em milhares, trocar por 4.000 e sair substituindo no lugar do x, eu vou achar o final com 9.000. Beleza, gente, mas aí você está substituindo as unidades, né, 4.000 unidades. Só que ele deveria ter especificado que essas unidades dariam um resultado em milhares também. Tá? Então, é uma questão assim, que a gente acha a resposta, porém ela foi mal construída no meu ponto de vista. Por isso, é uma das questões que podem ser anuladas, tá? Mas a ESA é um concurso um pouco complicado, né? Vamos falar assim. Então, às vezes eles anulam, às vezes eles não anulam, depende muito do humor, tá bom, gente? Mas aí é mais uma questão que pode ser brigada, justamente porque ele poderia ter falado especificamente que o lucro estava em milhares de reais e ele não falou, tá? Então, um probleminha aí de texto, né? Vamos dizer assim. Bom, próxima questão. Essa estava correta. Alguns alunos vieram me perguntar, tá? Isso também fica aqui a dica. Esse vídeo eu fiz um pouco mais detalhado. O outro eu falei muito rápido, gente. Eu queria montar o gabarito, montar a resposta. E aí, depois eu comecei a analisar e alguns alunos me perguntaram sobre essa, falando, Patrick, mas ele poderia ter cobrado escala? Sim, gente, escala é um assunto do ensino fundamental. Algumas provas atrás, se eu não me engano, há duas, né? Ele cobrou uma questão de velocidade média. Uma prova recente. E aí muita gente, está cobrando física na matemática? Não, velocidade média é uma razão, tá? É uma razão especial, velocidade média, densidade demográfica, escala, tá? É uma razão, é uma matéria lá da aritmética. E aí, ó, você poderia fazer uma regra de 3 simples, 1 tá para 5.000, 18 vai estar para x, ou você poderia lembrar da fórmula da escala, que é dzinho sobre dzão, a distância no mapa e a distância real. E aí, eu jogando nessa fórmula, ou na regra de 3, você acha 1 sobre 5 milhões tem que ser igual a 18 sobre dzão, que é a distância real. E aí, multiplicando cruzado, 18 vezes 5 vai dar 90, ou seja, o D aqui vai dar 90 milhões de milímetros. Só que ele quer em quilômetros, gente. A gente tem quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Ou seja, você tem que andar 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas para ir para o quilômetro. Andar 6 casas é você cortar 6 zeros, ó. Ou seja, essa distância em quilômetro vale 90 quilômetros. E aí, no caso, o gabarito é bravo, tá bom, galera? Então, uma questão que não tem o que discutir, tá certinha. O que, na verdade, geraria uma discussão é se está ou não no edital. Mas como a ESA, né, parte do princípio que as matérias do ensino fundamental você tem que saber, a gente tem que ficar esperto sempre a esse tipo de questão da aritmética, tá bom? Então, era uma razão e eu poderia fazer por uma regra de 3 também, como eu falei, tá? Então, não vejo motivo para anular, tá bom, galera? Porém, é uma questão que se alguém quiser tentar falar que não está no edital e tal, tudo mais, mas acho muito difícil, tá, gente?
eu fico ali com as possíveis questões de anulação, essa 9, tudo por causa do texto, tá? E aquela lá de polinômios também, né, a 2, por causa do quarto item. Bom, galera, estamos chegando aqui na nossa reta final, a 11ª, uma outra questão que eu bati na tecla com uma certa frequência, que é uma PA com uma PG junta, e muita gente deixava para lá a PG porque não cai, e caiu, né? Então, olha só, olhando para a PG, olha a PG aqui, eu tenho 40, x, y e 5. E aí por aí vai. Esse 5 é o A4 da PG, é o quarto termo da PG. E a gente tem a relação que o A4 da PG ele vale A1 vezes Q elevado ao cubo. É sempre a razão, o expoente da razão é sempre esse número menos 1, por exemplo. Se fosse A10, seria A1 vezes Q elevado a 9. Se fosse A6, seria A1 vezes Q elevado a 5. É sempre esse expoente, é aquele número menos 1, tá? Então, ó, vai ficar assim, o A4, o quarto termo é 5, o A1, o primeiro termo é 40, vezes Q ao cubo. Passo 40 dividindo, 5 sobre 40 é igual a Q ao cubo. Simplificando a fração, fica 1 sobre 8 é Q ao cubo. E aí, se eu tirar a raiz, ó, Q vai ser a raiz cúbica de 1 sobre 8. O 1 tem raiz, o 8 também tem raiz cúbica, dá 1 sobre 2. E aí, ó, ele falou que o outro cara é uma PA. Então, ó, Q, que eu já sei que é 1 sobre 2, 8 menos A e 7 sobre 2 é uma PA. Ah, irmão, falei para você, ó, termo central da PA. O que você faz no termo central da PA? O cara que está no meio, ele é a soma dos da ponta sobre 2. Então, ele é 1 sobre 2 mais 7 sobre 2 dividido por 2. Passo 2 multiplicando, ó. 2 vezes 8, 16. 2 vezes menos A, menos 2A. 1 sobre 2 mais 7 sobre 2 vai dar 8 sobre 2, que é 4. Então, 16 menos 2A é igual a 4. 16 menos 4 é igual a 2A. 12 é igual a 2A. Passo 2 dividindo, 6 é o valor do A. E aí, ó, não tem discussão, tá? Ao meu ver, também não tem motivo para anular. Era uma questão bem bonitinha, bem interessante, tá? E um padrão também bem legal. Próxima questão era só propriedade de mudança de base, gente. Log de 7 na base 5 para mudar para a base 3. Toda vez que você quer mudar um log para uma base, é só você colocar uma divisão de logs naquela base. Então, por exemplo, log de 7 na base 5 jogando para a base 2. Fica log de 7 na base 2 dividido por log de 5 na base 2. Patrick, eu não quero botar na base 2 não, eu quero botar na base 10. Vai ficar assim, log de 7 na base 10, log de 5 na base 10. Patrick, eu quero botar na base 4, log de 7 na base 4, log de 5 na base 4. Assim, ó, vira uma divisão de log, gente. Era só tu lembrar da propriedade da mudança de base, nada mais, não tinha conta. Como ele queria, na verdade, a base 3, era só ficar log de 7 na base 3 dividido por log de 5 na base 3, tá? E aí o gabarito era B. Era aquela fórmula log de A na base B para passar para a base C. Fica log de A na base C dividido por log de B na base C. Era essa fórmula que a gente usava. Não tem mistério, gabarito bravo também, sem motivo nenhum para anular. Bom, galera, espero que tu tenha gostado. Se você ficou aqui até o final, se você foi bem na prova, parabéns. Tá? Se você não foi bem na prova, fica tranquilo, refaça as questões, tá bom, gente? Tudo tem o seu momento, tá? Isso não significa que você é incapaz ou que você não vai conseguir chegar lá. Você vai conseguir. É só manter o ritmo, continuar estudando, tá bom, gente? Porque às vezes a gente pega uma infelicidade de estar num dia ruim, de dar um branco, de não estar com a cabeça boa, de deixar o nervosismo atrapalhar, tá bom? Mas aí a gente vai, a tua intenção é ir analisando o que deu errado, tá bom? Mas não fica naquele luto ali se você não foi bem. Dá uma olhada na resolução. Se você conseguiu entender a resolução, já é um bom caminho. Ruim é se eu fiz as questões aqui, tu não entendeu nada. Aí eu vou te falar, ó, tu precisa estudar muito, precisa melhorar. Mas se você acompanhou bem aqui, falou, poxa, era só isso e tal, é questão que você está no caminho certo, tá bom? Só falta um pouquinho, só falta um detalhe. E esse detalhe, se você não desistir, você vai chegar lá e você vai realizar o teu sonho. Valeu? E eu tô aqui para te ajudar. Tamo junto?
Valeu, galera. Um abração.